Shalom, povo de Deus. Vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Onde você estiver, feche seus olhos comigo, curve sua cabeça. Comece a falar com Deus nesse instante. Comece a entregar a Deus a tua vida, a sua família. Pede para o Senhor guardar a tua casa. Pede para o Senhor cuidar de você. Na tua entrada, na tua saída, seja de qualquer lugar, que o Senhor seja o guarda. Diga para o Senhor palavras de amor, palavras de agradecimento. Fala para o Senhor nesse momento que você está sentindo. Vamos cultuar o Senhor com o coração limpo, com o coração entregue totalmente ao altar do Senhor. Tu estás aqui neste lugar, Pai. Toma-nos com a tua presença, toma-nos com totalmente a tua graça. Que possamos ser, Pai, totalmente entregue a Ti, Pai, nesse altar, nesse instante. Eu te entrego todos nesse exato momento, Pai. Todos os meus irmãos e irmãs que estão cultuando comigo, Deus. Que o Teu Espírito venha os alcançar, que o Teu Espírito venha encher corações, Pai. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, derramar livramento sobre casas, Deus. Curar os enfermos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Parei em nosso meio, parei em nossos lares. Que a nossa adoração possa ser totalmente limpa e agradável a Ti, Deus. Que como um cheiro suave ela suba. Em nome de Jesus, que possamos nos derramar diante de Ti agora, Pai, com tudo que temos e que somos. Eu te convido a tomar conta do louvor, eu te convido a tomar conta desse culto, eu te convido a ser o condutor de cada momento neste lugar. Tudo é para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória e para o louvor do Teu santo nome. Tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos Te adorar nesse exato momento, vamos Te dar a Ti tudo o que temos, Pai. Receba, Senhor, receba, Senhor. Receba, Senhor, receba, Senhor. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Eu vou te
voz do meu amado. Declare isso. Eu estou seguindo. Eu estou seguindo a voz do meu amado. Eu estou seguindo. Eu estou seguindo a voz do meu amado. Eu estou seguindo. Eu estou seguindo a voz do meu amado. Eu estou seguindo. Eu estou seguindo a voz do meu amado. Adora Ele. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Não cesse de seguir esse rei. Não cesse de seguir esse pai. Não há nome mais lindo que esse. Não há honra maior que essa. É de seguir Ele, seguir e prosseguir em fé e em diante. Ele é o amor. Ele é o amor. Jesus é o amor. O amor que me encontrou. Jesus é a canção do meu coração. Jesus, eu te Vamos lá?
como meu Jesus, Ele me encontrou, Ele me chamou e eu vim. Quando nada tinha, quando amigos não tinha, eu encontrei meu amado Yeshua. Tu és meu Pai, meu Pai. Tu és meu Rei, meu Rei. Tu és o meu Senhor. Eu tenho saudade de ti, muitas saudades de ti, meu amado, meu amado. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Minha alma chora, dizendo vem. Ele vem, meu noivo vem, meu noivo vem, e ele vem, meu noivo vem, meu noivo vem. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Eu quero saber. Ei, Yeshua. Esse é o nome dele. Nome mais lindo, nome mais doce, nome mais lindo, igual teu, e não há nome mais belo, nome mais puro, nome mais amável, igual teu. Nome mais doce, nome mais lindo, igual teu, e não há nome mais belo, nome mais puro, nome mais amável, igual não há outro igual. É assim que eu luto as minhas guerras. É adorando, é adorando. É assim que eu luto as minhas guerras. Nos ensina a te adorar acima de qualquer coisa, Pai.
que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti o tempo todo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti o tempo todo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ouça isso. A letra diz: parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Imaginando uma cena dessa, você imagina você literalmente cercado, mas como alguém está me guardando? Se eu estou cercado. O Senhor cuida de coisas em nós em que nós nem percebemos. O Senhor nos mantém guardado em coisas que nem percebemos. Não precisa de muito para agradar o Senhor. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu vivo as minhas guerras. Parece que está tudo terminado, mas estou guardado por ti. Aonde você estiver agora nesse instante, feche seus olhos comigo. Cante essa canção, confiando que o mais o Senhor fará. E se Ele não fizer, cercado você está, porém guardado também. Vamos do início. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Não tenho falta em nada. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Ele nos guarda. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. 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 É assim que venceremos, de fé em fé e de glória em glória. Assim que vamos vencer. Um dia eu aprendi numa consagração que ora de joelho, que aí Deus vai te ouvir mais rápido. Eu ia para a consagração todo sábado, sem faltar, eu chegava mais cedo que todo mundo para abrir a igreja. E aí eu não entendia como aquelas irmãs conseguiam estar ali todo sábado, e às vezes eu queria dormir, mas eu ia cumprir ali a minha escala e orar e buscar com as irmãs.
E de uns tempos para cá, de toda a juventude que tinha comigo, eu fui uma das únicas pessoas que continuaram a prosseguir no Evangelho. Eu não estou julgando ninguém, estou dizendo que hoje eu entendo o valor que aquelas irmãs queriam passar para mim. Não é no muito esforço, é no pouco, é se consagrar, é orar, é adorar. E a minha tia me ensinou uma vez para não fazer sacrifício de tolo, ficar morrendo de fome, procurando vários outros meios para chamar a atenção do Senhor. Essa canção diz: assim que eu luto as minhas guerras. Ela quer dizer adorando, louvando. Não precisa de muito. O Senhor é simples e sobrenatural ao mesmo tempo. Então só quero te dizer uma coisa: aprenda a guerrear adorando também. Aprenda a guerrear levantando as mãos e agradecendo ao Senhor também. Assim que lutamos, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Busque ao Senhor, ore ao Senhor. Assim que eu luto as minhas guerras. Eu queria mais uma vez que você orasse comigo, para que venhamos dar término a esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ser o Senhor de nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado por ser o nosso Rei, o nosso mentor. Espírito Santo, te agradecemos porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós. Em meio ao caos, em meio a tudo isso, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos ensinado literalmente que é adorar, é adorar. Nos ensina, Pai, a te buscar, nos ensina a te achar, nos ensina, Pai, a ser verdadeiros contigo. Espírito Santo, nos ensina a sermos mais filhos, mais obedientes, mais servos. Espírito Santo, que possamos aprender também com a Tua palavra, que possamos, Espírito Santo, aprender mais de Ti, Pai, uma palavra fresca, diretamente vinda de Ti, para que possamos guardar em nossos corações para não pecar contra Ti. Espírito Santo, fique conosco, permaneça em nosso meio e continue fazendo maravilhas entre nós. Eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Graças e paz, mais uma vez, meu querido irmão, irmã, Deus abençoe a sua vida. Já quero te lembrar que daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Se você não preparou ainda os elementos da ceia, dá tempo de você fazer isso. E nós vamos ministrar a palavra do Senhor neste momento, que se encontra no livro de Atos, capítulo 17. A gente vai ler apenas um versículo. Atos capítulo 17, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Somente esse versículo. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor, que neste momento o Senhor possa falar através, Deus, desta palavra a cada coração, a cada vida, Pai, que nos ouve. Que o Senhor transmita, Deus, algo do Senhor, Pai, que venha a mudar, Deus, pensamentos, atitudes, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha a abençoar mediante essa palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Só para te contextualizar, porque a gente leu só um versículo, esse capítulo 17, essa parte que nós lemos, Paulo ele está numa espécie de um tribunal. Muitas pessoas acham que Paulo foi convidado lá quando ele estava em Atenas para pregar o evangelho. Na verdade, Paulo estava numa espécie de um tribunal, tendo que se explicar por que ele estava anunciando um Deus diferente para os atenienses. E ali Paulo então, ele expõe
de uma maneira brilhante o Evangelho aos atenienses, e Paulo se livra de uma pena, uma prisão, até mesmo a própria morte. E esse texto, esse versículo, ele é muito apropriado para esses dias que nós estamos vivendo, onde acontecimentos terríveis, não só nos Estados Unidos como no Brasil, provocados, pela morte daquele cidadão americano, George Floyd, se não me falha a memória, que foi covardemente assassinado e que despertou realmente uma série de protestos nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, de uma coisa que na verdade não é tão incomum, mas quando esse evento ele é transmitido, ele é mostrado na televisão, parece que causa mais comoção nas pessoas. O fato de alguém assassinar outra, isso é corriqueiro, isso acontece no Brasil, por exemplo, há 60 mil assassinatos todos os anos, mas quando aquilo é transmitido, quando aquilo é televisionado, como foi o caso desse homicídio lá nos Estados Unidos, aquilo toma uma proporção, ainda mais se tratando, de um homem branco assassinando um homem negro. Então, esse versículo eu quero explorá-lo durante essa ministração, e o tema da mensagem é um assunto inconveniente, mas necessário. Um assunto inconveniente, mas necessário. Na verdade, eu queria ser mais direto nesse tema. Algo como: você é racista? Mas como eu sei que isso ia chocar muitas pessoas, decidi então deixar dessa forma: um assunto inconveniente, mas necessário. Inconveniente por quê? Porque é algo que está presente nas nossas sociedades. Quando eu falo nossa, falo na brasileira, na americana e em muitos outros lugares, mas que parece que a igreja não trata muito, não enfatiza muito essa questão do racismo, que é o quê? Preconceito, discriminação, ódio pelo fato de alguém ter uma cor de pele, de ter uma nacionalidade, de ter uma etnia diferente da nossa. E quando se fala em racismo, é claro que a gente pode estar falando de um índio que odeia um coreano que odeia um africano, e por aí vai. Mas nós temos visto, não só nesses dias, mas historicamente, que o maior tipo de racismo hoje, mais do que inclusive os judeus sofreram na história, é em relação a quem é negro. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, uma espécie de um teste, para ver o índice de tolerância racial que você tem. Primeira pergunta: o que você sente? Qual a sua reação quando você vê uma pessoa negra, por exemplo, saindo de um carro de luxo? Quando é uma pessoa branca, de terno, sai de uma Mercedes-Benz, essa pessoa muitas vezes é até admirada, mas se sai uma pessoa negra dali, qual a sua reação? Quando você vê um casal multiétnico, que fala, um rapaz negro segurando a mão de uma loira ou vice-versa, um rapaz claro, branco, segurando a mão de uma menina negra ou coreana, que seja. Vou mais além: você que é pai, que é mãe, a namorada chega em casa e apresenta o namorado, e ele é de uma outra cor de pele, qual a sua reação? Ou então, uma última pergunta: se você estiver andando tarde da noite na rua, e aí você vê um rapaz negro vindo em sua direção, qual a sua reação? É a mesma que se fosse uma pessoa branca? Talvez para muitas pessoas isso não quer dizer nada, você é indiferente a isso, mas pode ter certeza de uma coisa: para muitas pessoas, elas se sentem incomodadas com essas questões, porque elas sabem que quando ela percebe algumas dessas situações, ela tem um comportamento diferente. E o que a Bíblia, o que o Evangelho trata sobre isso, que a gente não tem tratado, às vezes, nos nossos cultos, nas nossas células? É isso que eu queria trazer. A
aproveitando esse momento, não é, de comoção que está acontecendo. Primeiro ponto dessa mensagem: por que falar sobre racismo? Por que falar sobre isso? Talvez a pergunta seja essa: pastor, já está se falando tanto sobre isso, por que tem que falar uma pregação online da igreja? Só porque todo mundo está falando, virou moda? Não. Talvez alguém fale assim: mas a Constituição lá de 88 afirma que todos são iguais perante a lei, que não pode haver discriminação de qualquer natureza. Existe uma outra lei, a Lei K.O., lá de 89, que define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, pastor, já que tem essas leis, aí não existe essa coisa de racismo. Isso aí é a mídia que está especulando, aumentando. Não existe racismo? Então vamos lá, eu peguei alguns dados aqui. A população brasileira, ela é formada de 203 milhões de pessoas. 54,1 é de negros e pardos, 45,5 de pessoas que se declaram brancas, e 0,9 dos chamados vermelhos e amarelos, que são os índios e os asiáticos. Agora, entre as pessoas em situação de extrema pobreza, 70,8% são entre negros e pardos. Renda per capita: a pessoa dita branca ganha em média o dobro de uma pessoa negra. 1% da população mais rica, dos mais ricos do Brasil, a cada 10 pessoas, os mais ricos, apenas 2 são brancos ou pardos, são negros ou pardos. Na saúde, os negros têm menos acesso a médicos, medicamentos, consequentemente ficam mais doentes. E aí a gente tem a prova disso no número de contaminados e mortos pela Covid. Porque as pessoas dizem assim: mas a Covid, ela prova que todo mundo é igual, porque ela ataca todo mundo. É uma meia verdade. A Covid veio para o Brasil por pessoas ricas que pegaram, os voos e tal, vieram da Europa. Mas se você vê hoje os lugares onde tem o maior número de infectados e a população mais infectada, e que tem ocorrido mais mortes entre a população pobre, de baixa renda, negra, parda. Em relação a homicídios de jovens, 77% dos assassinatos entre jovens são de negros. Sistema prisional: 70% dos encarcerados são negros. Na educação, os negros são menos escolarizados, têm menos acesso ao nível superior, e a desigualdade vai adiante. Se você for comparar, por exemplo, o acesso a bens e direitos que deveriam ser iguais para todos, a ausência de negros e negras nas propagandas, nas novelas, na mídia, na universidade e por aí vai. E eu te pergunto: isso é o quê? É uma coincidência? A pessoa, pelo fato de ter a pele negra, ela carrega algum tipo de maldição? Ela é menos intelectual? Ou isso é o que foi fabricado? É uma discriminação sistêmica, um sistema que oprime, que discrimina. Porque na história a gente vai ver, já na chamada Idade Medieval, a própria filosofia, a ciência da época chegou a propor essa teoria de que existia uma raça que foi criada para dominar, porque ela era mais capacitada intelectualmente, fisicamente que seja, e tinha uma raça menos capacitada, uma raça inferior, e portanto a raça superior deveria então dominar a raça inferior, e a raça inferior deveria servir a raça superior. E quais raças eram essas? Os brancos eram superiores, os negros inferiores. E aí no século XVI começa todo aquele processo de escravidão, a vinda de negros da África como mercadoria naqueles navios negreiros terríveis, insalubres. Alguns escritos estudiosos dizem que a escravidão não é desse tempo, já existia. Na Bíblia mesmo você vai ver alguns relatos de escravidão. José do Egito era um escravo. Você vai ver Onésimo no Novo Testamento e por aí vai. Só que até então
A escravidão não se dava por causa da cor da pele, se dava porque um povo vencia outro povo, escravizava o povo vencido. Se dava por razões econômicas, lembra? Que aqueles credores queriam levar os 2 filhos daquela mulher, porque o marido tinha deixado uma dívida e morreu. Agora, a partir do século XVI, que houve realmente o processo de escravidão por causa da cor. E aí então começa a ver aquela mercantilização do negro, né? Iam na África, pegavam os negros, traziam para a América, Estados Unidos, Brasil e por aí vai. Alguns dizem que o impacto da escravidão, ela foi tão violenta que mais de 24 milhões de pessoas foram escravizadas e removidas das suas terras, afastadas cruelmente das suas famílias. E calcula-se que foi algo em torno de 2/3 de homens. A estimativa é de que 60%, cerca de 15 milhões, eles tenham morrido sem chegar no novo continente, morreram na própria viagem. Esse número é próximo ao total da população brasileira no início do século XX, por exemplo. Morreu praticamente um Brasil do início do século XX só nos navios. O impacto disso para a atual pobreza e miséria na África é incalculável. Ninguém sabe dizer o tamanho do impacto que essa violência, que essa discriminação ocasionou nos países africanos. O escravo negro na América era considerado como uma peça descartável, como uma máquina hoje que existe nas indústrias. É a chamada de coisificação do ser humano, o ser humano transformado numa coisa, num objeto que quando estraga ou fica doente joga fora e bota outro no lugar. Então, enquanto o europeu, o branco, ele vinha da Europa para o Brasil, buscando no Brasil liberdade, o negro que veio para cá nessa época, ele teve a sua liberdade privada e veio para o Brasil para ser escravo. E mesmo após a Lei Áurea, que determina a liberdade dos negros, até hoje, o racismo é real até hoje. O negro ainda, por muitas pessoas, é considerado sim alguém inferior. A gente vai ver isso nas novelas, por exemplo, filmes. Como é que o negro é retratado na novela normalmente? Como o empregado, o vilão, o bandido. E isso, gente, não se engane, isso gera uma cultura. Porque aí, um garoto negro olhando aquela novela, ele pensa o seguinte: eu nunca vou chegar a ser o dono da empresa, o mocinho, o galã. Isso vai gerando uma condição, isso vai gerando uma cultura que afeta toda uma sociedade, onde quem se acha branco, ele se sente superior e o negro se sente inferior. Os filmes que a gente vê aí dos heróis, conta aí quantos heróis negros existem, personagens em quadrinho. Eu poderia dar aqui uma relação extensa. E aí vem o segundo ponto, que é uma segunda pergunta. Tá, mas isso é assunto para a igreja? O que a igreja tem a ver? Porque aqui todo mundo é irmão, não existe isso dentro da igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, que parte disso que eu falei foi legitimado na história pela própria igreja. A filosofia medieval é uma filosofia que nasceu basicamente dos mosteiros da igreja. A cruzada que determinava a expansão dos reinos, né, invadindo outros povos, outras terras, foi autorizada por quem? Pela igreja. E aí, Laurentino Gomes, que escreve sobre isso, o historiador, ele vai dizer que foi dado uma espécie de um verniz missionário para legitimizar a invasão, a morte, o extermínio. Mas a causa não era a missão, a causa era o quê? Era a questão do poder, era a questão da questão econômica, o domínio de um povo sobre o outro. Os jesuítas aqui no Brasil pegavam o índio lá, tudo bem, teve muitos méritos, muitas coisas boas, mas quantos índios também foram assassinados, dizimados? Aí talvez você pense assim: mas isso então é coisa da igreja medieval, da igreja católica. E aí eu tenho que te passar um dado histórico também, porque foi um pregador que se dizia clérigo,
evangélico nos Estados Unidos, no começo dos anos 15, que criou a chamada Ku Klux Klan, que era um grupo que se defendia a supremacia branca. Foi um camarada chamado Daniel François Malan, que era um pastor da Igreja Reformada na África do Sul, que idealizou e implementou em 1948 o apartheid, regime racial de segregação entre brancos e negros na África do Sul. E aqui no Brasil, queridos, se a gente pegar a história também, a gente vai ver nos 3 grandes ramos da igreja evangélica, que a gente pode dividir em igreja histórica, em igreja pentecostal, em igreja neopentecostal. A gente vai ver que a partir das igrejas históricas, que foram as primeiras a chegar, quem foram os primeiros missionários que chegaram aqui? Missionários da igreja americana do sul. E qual era a visão da maioria desses homens de Deus? Era uma visão completamente tomada pelo preconceito, pelo racismo. Para você ter uma ideia, esses missionários que chegam aqui faziam parte de igrejas brancas, e nessas igrejas, de 6 em 6 meses, por exemplo, eram feitas leituras das leis estaduais que diziam que qualquer branco poderia matar um negro fugitivo sem punição alguma para ele, que um negro receberia 30 açoites caso levantasse sua mão contra um branco cristão, que nenhum negro poderia pregar o evangelho sem o consentimento de um branco, que nenhum negro poderia aprender a ler e a escrever, e que ninguém poderia dar um livro sequer, muito menos a Bíblia, para uma pessoa negra. Então, a base bíblico-teológica, e alguém pergunta, mas de onde eles tiraram isso? Não, tiraram da Bíblia. Pegaram alguns textos fora do seu contexto, e a base bíblico-teológica, e pasme você, usado por muitos até hoje, era que a escravidão, que o racismo foi algo instituído pelo próprio Deus, porque foi uma maldição imposta a Cã. Quem foi Cã? Filho de Noé. Lembra daquele episódio? Que Noé estava nu, aí Cã viu seu pai nu, e ele, ao invés de cobri-lo, alguns vão dizer que Cã, ele violenta sexualmente Noé. E aí, queridos, Noé então lança uma maldição. E aí, esses defensores, essa supremacia branca, eles vão dizer que a palavra Cã significava queimado ou então preto. Então, Cã, ele, para essas pessoas, vira uma espécie de pai da raça negra, uma maldição. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 9, 18 em diante. Daí o fato dos negros, segundo alguns pregadores dessa espécie de racismo teológico, serem excelentes serviçais. Por quê? Porque eles vão dizer, conforme essa interpretação esdrúxula, nefasta, que os filhos de Sem e Jafé, que são os outros filhos de Noé, irmãos de Cã, eles tinham direito dado por Deus de serem servidos por Cã. E aí a justificativa da escravidão. E o fato do negro então, desses herdeiros, entre aspas, de Cã, terem que servir os irmãos, era uma espécie de redenção. E aí o negro então, a raça negra, ele tinha 2 pecados sobre a vida dele. O primeiro pecado é o pecado que afeta todo ser humano, que é o pecado de Adão, a maldição de Adão. Mas aí o negro ainda carregava uma segunda, que era de ter sido filho de Cã. Em outras palavras, é como se os negros naturalmente já fossem idólatras, só por terem nascido negros, consequentemente descartáveis, e provavelmente somente por meio da servidão, de ser escravo de alguém, poderia encontrar algum tipo de salvação. Uma espécie de um karma que o negro então ele enfrentava enquanto aguardava a sua redenção dos céus. E aí tem outro detalhe, ainda dentro desse aspecto da igreja histórica, a herança que os missionários trouxeram para cá, ainda que tivessem muitas coisas boas, mas estou enfatizando o aspecto da raça, do racismo, que quando alguém contrariava essa palavra, essa exegege, aí uma outra palavra era lançada, que eles diziam o seguinte: olha, na verdade o pecado que fez Deus querer dizimar a raça humana lá desde Noé foi a miscigenação, foi quando uma raça pura ela se misturou com outra raça.
E aí deu no que deu. O pecado então havia levado Deus a destruir o mundo nos dias de Noé. Só que essa teologia que nasce nas igrejas, racista, preconceituosa, não é virtude, entre aspas, só das igrejas históricas. As igrejas pentecostais, ou nas igrejas pentecostais, ainda que formada por muitos irmãos e irmãs negros, tem também uma teologia que sustenta a ideia de que o sinal posto em Caim, depois que ele mata Abel, que sinal era esse? A raça. Caim então virou um negro, e aí a partir de então ele é amaldiçoado. Irmãos, não estou falando que isso foi cunhado por um espírita, por um muçulmano, surgiu dentro da igreja, em algum momento na história. Mas isso é coisa do passado. Não é não. Um deputado federal há pouco tempo, ele falou essas palavras numa sessão da Câmara. Aquele deputado que gastou 150 mil reais consertando o dentinho, ele falou exatamente isso. O povo africano é pobre, é amaldiçoado, é oprimido porque carrega uma maldição de Caim. Tem várias questões aqui. A primeira é que Deus colocou um sinal em Caim para proteger Caim, não foi para amaldiçoar. Já tem um erro crasso de interpretação simples. A gente percebe então que essa interpretação é maldosa, tendenciosa. E o que me chama a atenção é que esse mesmo pregador, esse camarada, esse deputado, é um pastor. Não sei, o cara se acha raça pura. Porque se qualquer um de nós aqui formos para um país nórdico, por exemplo, você acha que vamos ser considerados o quê? Vai para os Estados Unidos, você vai ser considerado um latino, se não for um pardo. Então as pessoas aqui se acham no direito de alguma maneira se tornar superior a outra. E aí você tem também dentro das igrejas neopentecostais, que vieram depois das pentecostais. Eu ia dar nome a todas as igrejas, mas eu não vou fazer isso. Mas você tem nas igrejas neopentecostais a chamada doutrina ou teologia da prosperidade, que junto também fala sobre batalha espiritual e também sobre a questão das maldições hereditárias. Todas elas, se a gente analisar com certo cuidado, elas são preconceituosas, racistas também. Por quê? Porque na doutrina da prosperidade, se você tem dinheiro, você é rico. Se você é pobre, você é amaldiçoado. E aí, a partir daqueles dados que eu falei para você lá na frente, lá atrás, quem é que tem e detém os maiores recursos na sociedade no Brasil? Renda per capita e por aí vai. O branco ou o negro? Então, se o negro é mais pobre, há uma questão, porque é uma maldição. É uma tentativa de explicar a desigualdade, o racismo de uma maneira tão torpe, tão simplória. Porque é pecado, porque veio da idolatria dos ancestrais, não sei de quanto tempo atrás, praticantes de bruxaria e por aí vai. Em relação à maldição hereditária, é a mesma coisa, porque o povo negro é considerado uma raça maldita, usando esses mesmos argumentos teológicos que eu apresentei há pouco. E para que o negro seja livre da sua maldição, é necessário então que ele se desvincule de todo o seu passado. Então aí começa a haver uma espécie de esbranquiçamento do negro. Ele começa a ter vergonha das suas origens, vergonha da sua cor, vergonha do seu jeito de ser, do seu cabelo, e por aí vai. Tem que ser desse jeito que é o jeito certo, abençoado, cristão de ser. Misericórdia. E em relação à batalha espiritual, não preciso nem dizer, né? Entre a batalha dos exércitos celestiais, o exército de Deus é de que cor? Os anjos são de que cor? Branco, loiro, de preferência os anjos. E os do inimigo? E aí as próprias músicas, os hinos, muitas vezes reforçam isso, né? Os negros batalhões, né? E por aí vai, sempre colocando a palavra negro, preto, sempre no sentido pejorativo, destrutivo, satânico. E aí vem a terceira pergunta, e é o terceiro ponto dessa mensagem, para nos levar a uma reflexão. Qual é o papel da igreja? Qual é o meu papel diante desse quadro, dessa realidade? Qual é o teu papel, meu irmão?
seja você de que raça for. Na verdade, só existe uma raça, a raça humana. Existem etnias diferentes, mas a raça é a mesma. Tem um camarada chamado Jim Wallace, fundador de um movimento chamado Sojourners, que ele fala o seguinte: sem a confissão do pecado do racismo, da supremacia branca, do privilégio branco, as pessoas brancas que se autodenominam cristãs nunca serão livres. O primeiro passo, irmãos, é quem é fruto desse movimento, quem já pensou dessa forma, quem já discriminou alguém. A primeira coisa é confessar o pecado, irmãos. Isso é pecado. Racismo é pecado, é inescrupuloso, é inaceitável para o Senhor. Então o primeiro passo é confessar o pecado. Olha, realmente eu contei uma piada racista, fiz uma brincadeira, discriminei uma pessoa. Confessar o pecado. E quando o pecado é confessado, é perdoado. Só que não basta ficar apenas na confissão. É preciso, irmãos, combater isso dentro da igreja e na sociedade como um todo. Esse texto que eu li, e aí eu vou voltar para ele agora, apenas um versículo, vou repetir ele aqui para você, né? Atos 17, 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Vou ler só essa parte A do versículo, porque Paulo, conforme eu falei, ele está naquele tribunal. Ele começa a confrontar o orgulho da étnica daqueles gregos, porque quando a palavra de Deus fala nação, a palavra original grega é etnia. Então quando fala que de um só homem fez todas as nações, entenda, de um só homem, Deus criou todas as etnias, todas as raças, todas as cores, veio de Deus. Então Paulo começa a confrontar o racismo que havia naqueles gregos ali, naqueles atenienses, porque eles se achavam a última bolacha do pacote, superiores a todos por causa da sua inteligência, da cultura grega e por aí vai. E Paulo fala: não, meu amigo, você está equivocado, porque a minha origem, a sua, do bárbaro, daquelas pessoas que você menos gosta, veio de uma pessoa e foi Deus que criou. Ele começa a combater então, queridos, todo esse preconceito, todo esse racismo da parte dos gregos contra, na época, os chamados bárbaros citas. E eu quero lembrar Gênesis 1, 27, que diz assim: Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em nenhum lugar na Bíblia você vai achar mais o asiático, mais o indígena, mais o negro, não tem nada disso. Nem que seja superior, nem que seja inferior, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe isso de diferenciação. A Bíblia proíbe até casamento entre crente e incrédulo, mas não proíbe nada em relação a relacionamento de grupos diferentes por causa da etnia, por causa de cor de pele. Então a primeira coisa é combater todo preconceito pelo simples fato dele ser abjeto a Deus. Deus tem nojo disso. É algo que vai contra o amor, a essência de Deus. Outro ponto é também fugir dessas interpretações bíblicas que nos enganam, que nos condicionam a ter uma prática cristã antibíblica até. Conforme eu falei, aquelas interpretações acerca de Cã, acerca de Caim. Olha uma coisa que você vai descobrir de maneira simples lendo a Bíblia. Gênesis capítulo 10, versículo 6 diz assim: os filhos de Cã eram Cuxê, Mitzraim, Put e Canaã. Cuxê provavelmente é o ancestral dos povos da Etiópia. Mizraim é o ancestral dos povos egípcios. Put é o ancestral dos povos do norte da África e dos líbios. Mas Canaã é o único dos 4 filhos que não é ancestral de nenhum povo africano. Então aquilo que fala que Cã era o pai, não sei de onde que esses caras tiram isso, e muita gente vai reproduzindo isso, achando que seja uma verdade. Não é.
Pelo contrário, Gênesis capítulo 10, versículo 15 a 18, cita todos os descendentes de Canaã. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, a Amorreus, Girgazeus, a Eveus, a Arqueus, Sineus, a Arvadeus, Zemeradeus e Amateus. Todos esses descendentes de Cã aqui, ou de Canaã, era o neto, né, de Noé, o filho de Cã, todos eles eram habitantes de Canaã e não da África, conforme esses eruditos de meia tigela ficam pregando aí. Outra coisa, Gênesis capítulo 12, isso aqui é importante, porque Deus coloca em ação um grande plano de redenção para todas as nações, conforme eu falei, nação, etnia, ou seja, para todos os povos, independentemente de cor, de raça, por aí vai. Esse plano é de resgatar todas elas de toda e qualquer maldição provocada pelo pecado. Então veja bem, ainda que houvesse uma maldição sobre os nossos irmãos africanos, sobre os povos asiáticos, ainda se houvesse uma maldição específica para eles, já em Gênesis, Deus fala: em ti, Abraão, serão benditos todos os povos da terra, serão abençoados. Toda maldição já foi quebrada então, e não tem um argumento bíblico plausível para sustentar isso. A palavra de Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que a gente vê com Abraão é que Deus está colocando em prática esse plano de redenção que derruba toda maldição, todas elas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou na maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, olha aí Abraão, feita lá em Gênesis 12, chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Cristo toda maldição é destruída e uma nova criação é estabelecida a partir de Jesus Cristo, sendo chamados a participar então deste novo concerto todas as etnias, todas as raças, todos os povos, famílias de toda a terra. Glória a Deus. Todos os crentes em Cristo Jesus, de todo grupo étnico, de toda cor, são unidos uns aos outros, não apenas porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas porque como igreja nós fazemos parte de uma mesma família. Eu gosto muito daquele texto que diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E aí vem uma parábola de John Piper acerca desse texto, que ele diz assim, o corpo de Cristo, e acerca de 1 Coríntios 12 também, que fala sobre isso. John Piper vai dizer assim, o corpo de Cristo tem uma mão negra, um pulso branco, um braço amarelo e um ombro vermelho. E o pulso branco não pode dizer para a mão negra, não preciso de você. E o braço amarelo não pode dizer ao ombro vermelho, porque por eu não ser um ombro, não sou parte do corpo. Colossenses capítulo 3, versículo 11 diz assim, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que mensagem, queridos. Que mensagem, que palavra de Deus para a nossa vida hoje. Hoje um tempo que ainda temos que conviver com racismo, às vezes até dentro da igreja. E para concluir, Mateus capítulo 28, 18 a 20, um texto que é o texto do discipulado, ide por todo mundo, esse ide por todo mundo aí, fazer discípulos, ide por todas as nações, a palavra é a mesma, nações é etnia, ou seja, prega a todos os povos, a todas as raças, a todas as pessoas. Isso quer dizer o quê? Que assim como todos os grupos étnicos, todas as raças, cores, são criadas por Deus, esses povos, essas pessoas, todas elas sem exceção,
são alvo do amor de Deus. Ele quer que todos sejam alcançados para fazerem parte da sua igreja, não apenas a igreja militante aqui nessa terra, mas a igreja triunfante na glória do Senhor. O fato de sermos feitos à imagem de Deus não significa que nós já somos salvos. Todos nós fomos distorcidos pelo pecado, todos nós carregamos a maldição. Não é essa fajuta de Cã, de Caim, mas a maldição que veio lá desde Adão, desde que o ser humano virou as costas para Deus. E é em Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, que toda criatura ela pode confessar com seus lábios e crer com o coração que Jesus Cristo é Senhor, e é Senhor do branco, do negro, do índio, do chinês, de todos os povos, de todas as etnias. Aleluia. Quero concluir essa mensagem citando um escritor cristão que eu gosto muito, John Stott, que ele diz assim: porque Ele é o Deus da criação. Nós afirmamos a unidade da raça humana. Porque Ele é o Deus da história, nós afirmamos a diversidade de culturas étnicas, por causa da unidade da raça humana. Em outras palavras, não existe raça branca, existe a raça humana. E nós exigimos direitos iguais e respeito igual para as minorias étnicas. Por causa da glória da igreja, devemos procurar nos livrar de qualquer racismo persistente e nos esforçar para fazer dela um modelo de harmonia, o qual o sonho multiétnico, ou seja, de várias raças, se torne realidade. John Stott. Hoje é um dia de ceia, e aqui nós vamos reforçar mais uma vez que quando Jesus Cristo morreu, não foi para um grupo específico, morreu para todos nós, morreu para os seus filhos e filhas, independentemente de sua cor, de sua etnia, de sua origem. O que importa, irmãos, é o que nós estamos fazendo com essa mensagem. Como eu falei, eu acho estranho porque eu particularmente ouvi pouquíssimas mensagens sobre isso, e algo que é tão cruel e ao mesmo tempo tão real, tão presente. Quem fala que racismo não existe, irmãos, está fechando os olhos para a realidade. E quem justifica isso ainda com a Bíblia, irmãos, está completamente equivocado. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos portadores das boas novas, mas também, queridos, defensores do Evangelho, das causas dos pobres, dos oprimidos. Jesus veio para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, todos aqueles que sofrem, e a eles também é necessário, a eles também, e para eles também, que o Evangelho existe para transformação de vida. Que todo preconceito, irmãos, na tua vida, na minha vida, possam cair por terra. Todo racismo, toda influência lá de trás, talvez familiar, que tudo isso dê espaço ao verdadeiro Evangelho de Cristo, a essência, o amor de Cristo, que não tem barreira nenhuma, muito menos racial. Vamos orar. Eu já vou consagrar os elementos da ceia do Senhor. Você se prepara aí, feche seus olhos, vamos fazer essa oração. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, à luz da Tua Palavra, confessar ao Pai todo o nosso pecado de discriminação, Senhor, todo o nosso preconceito, não só em relação ao preconceito racial, preconceito, Pai, em relação àqueles que são diferentes, talvez pensam diferentes, têm uma fé diferente. Pai, que possamos carregar em nós, em nosso coração, Teu amor, Pai, que não conhece barreiras. Mas de maneira especial, Pai, eu venho neste momento pedir perdão, Pai, em nome, pelo menos, ó Pai, da minha família, da minha igreja, por todos os atos, ó Pai, preconceituosos, discriminatórios, racistas até, cometidos, ó Pai. Que o Senhor tenha, ó Pai, misericórdia, Senhor, mas que possa gerar em cada um de nós, Deus, uma aversão, um nojo contra
tudo isso, Senhor, todo esse preconceito. Pelo contrário, que possamos ser cheios do Evangelho, cheias desse Evangelho, Pai, que une e não separa, que agrega e não desagrega, que inclui e não exclui, que constrói, ó Pai, pontes e não muros, e que todo muro da separação, Senhor, especialmente aquele baseado na raça, na cor, seja, ó Pai, eliminado. E ao tomar, ó Pai, dessa ceia, Deus, foi um judeu que derramou, ó Pai, o seu sangue por nós. Foi um inglês, Deus, que começou o movimento metodista. Foi um alemão, ó Pai, que foi um dos pais da reforma. Foram americanos, ó Pai, que trouxeram o evangelho para cá. E nós somos formados aqui no Brasil, ó Pai, de tantas raças diferentes, tantos povos diferentes, ó Pai. Isso é uma riqueza, isso é um privilégio, isso é uma bênção, Senhor. Deus, afasta de nós então todo preconceito, tudo, ó Pai, contrário à Tua palavra. Essa é a nossa oração, pedindo perdão mais uma vez, ó Pai. Talvez uma piada, talvez uma atitude, talvez lá atrás, mas que não foi confessado ainda, que isso não seja de maneira nenhuma nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de acusação, pelo contrário, e que sejamos, ó Pai, mais cuidadosos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, em relação ao próximo, seja ele quem for. Abençoe, ó Pai, o pão, esse suco, que simbolizam o Teu corpo, o Teu sangue, dado por nós naquela cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez-se maldição em nosso lugar e quebrou, Pai, toda acusação, todo pecado que estava sobre nós. E hoje nós temos, ó Pai, todos os povos, todas as etnias, livre acesso ao Teu trono de graça. Que possamos nessa ceia, Pai, nos reforçarmos, nos fortalecermos espiritualmente para mais um tempo de caminhada à Tua presença. Essa é a oração que eu faço e faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pega aí o pão. Jesus fala, né, que na noite que Ele foi traído, Ele deu graça, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todas as vezes em memória de mim. Então vamos comer o corpo do Senhor Jesus. Após ter comido o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança estabelecido no meu sangue. Bebei dele todas as vezes em memória de mim. Se você quiser trocar esse cálice com alguém na tua casa, como um gesto de comunhão, como um gesto de afeto, de perdão, faça isso também nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de encerrarmos, quero te lembrar que sábado que vem, né? Dia 13 de junho, dia dos namorados, é isso? Não, dia dos namorados. Ah, não, dia 13 é o dia que eu comecei a namorar. Dia 12, isso para não dar presente, né? No dia 13, no próximo sábado, teremos um almoço. Então encomenda o seu almoço, R$12 apenas. Procura o teu líder de célula, teu líder diário, me procura se quiser também, para a gente poder levar esse almoço até você, ou ver a melhor maneira de você estar adquirindo o almoço. Esse almoço vai ser para ajudar a igreja, né? A gente está com, inclusive, né, hoje teve sábado, né? Esse culto está sendo filmado no sábado. Teve a tarde dos caldos aí para ajudar a igreja. Tem a vaquinha online também para comprar os termômetros, porque pode ser, e a gente vai confirmar isso, que no próximo domingo já volte os cultos presenciais aqui no templo, né? O governador já decretou, já liberou o decreto, mas a gente vai aguardar a palavra do nosso bispo. Amém? Mas você pode contribuir, pode dizimar, pode ofertar. Amém? Diante de todas essas formas aí. No mais, que Deus te abençoe, que te dê uma semana de bênção, uma semana muito, muito próspera em nome de Jesus. Vamos ministrar a bênção do Senhor? Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família e seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.